Existem pessoas que carregam, queridos, prisões que ninguém consegue enxergar. Não são grades de ferro. Não são correntes visíveis. São marcas deixadas por palavras, rejeições, abandonos, fracassos e dores que se acumulam ao longo de toda uma vida. Talvez alguém tenha dito que você nunca seria ninguém. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era inteligente o suficiente. Talvez tenha vindo de uma família, queridos, marcadas por conflitos, pobreza ou limitações. Talvez você tenha sido rejeitado justamente por quem deveria ter lhe amado. E sem perceber, muitas pessoas passam a acreditar que aquilo que viveram define quem elas são. Mas, queridos, existe uma verdade poderosa na palavra de Deus. Entenda, a sua origem não determina o seu destino. O lugar onde você nasceu não determina, queridos, onde você pode chegar. Os erros do seu passado não anulam os planos de Deus para o seu futuro. As lágrimas que você derramou, queridos, não têm autoridade para escrever o capítulo final da sua história. O Senhor continua sendo especialista em transformar destinos. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos diversos exemplos de pessoas improváveis que foram usadas por Deus de uma maneira extraordinária. Moisés, queridos. Moisés era um homem inseguro. Gideão se considerava o menor da menor família de sua tribo. Pedro era impulsivo e falhou diversas vezes. Davi era apenas um pastor de ovelhas, esquecido até pelo próprio pai. Mas Deus não os enxergou pelas limitações humanas. Deus viu potencial, queridos, onde as pessoas viam fraqueza. Deus, ele viu propósito, onde os homens viam impossibilidade. E entre essa história está a de um homem chamado Jabes. Seu nome carregava uma marca dolorosa. A Bíblia diz em 1 Crônicas, no capítulo 4 e o verso 9. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. O significado, queridos, do seu nome estava associado à dor. Imagine, queridos, crescer ouvindo diariamente algo que o lembrasse do sofrimento. Eita Deus! Imagine carregar uma identidade construída sobre uma experiência negativa. Toda vez, queridos, que alguém chamava Jabes, era como se estivesse dizendo dor, sofrimento, problema, má lembrança. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Talvez você não tenha o nome de Jabes, mas carrega outros rótulos, como fracassado, incapaz, abandonado, esquecido, rejeitado, pobre, doente, sem valor. O inimigo, queridos, ele trabalha constantemente para fazer as pessoas acreditarem que esses rótulos são a verdadeira identidade. Mas Deus nunca chamou você pelo seu fracasso. Eita Deus!
Deus nunca chamou você pela sua dor. Deus nunca chamou você pela sua pior fase. Deus, Ele chama você pelo propósito. Deus chama você pelo futuro. Deus chama você pela identidade que Ele mesmo criou. Jabes, queridos, poderia ter passado a vida inteira reclamando. Poderia ter se tornado uma vítima ou se revoltado. Poderia ter usado o seu passado como desculpa. Mas ele escolheu um caminho diferente. Ele decidiu orar. E é exatamente aí que acontece a virada da história. Veja o que a Bíblia diz. Jabes invocou o Deus de Israel. Eita Deus, tão grande. Observe isso, queridos. Ele não reclamou para as pessoas. Ele não alimentou amargura. Ele não ficou preso ao seu passado. Ele buscou o Deus que tem o poder para mudar histórias. A oração de Jabes, ela é bem curta, mas é extremamente profunda e poderosa. Ela revela, queridos, 4 pilares importantes para quem deseja viver uma vida alinhada com Deus. Veja o primeiro. Ele pediu bênção. Veja o que ele disse. Tomara que me abençoes. Jabes, queridos, ele reconheceu que a verdadeira fonte, a fonte da bênção, não está nas circunstâncias, não está nos homens, não está na sorte, não está no acaso. Toda boa dádiva vem de Deus. Quando nós entendemos isso, deixamos de depender apenas dos recursos humanos e passamos, queridos, a confiar no Senhor. Veja o segundo, queridos. Jabes, ele pediu crescimento. Veja o que ele disse. Aumenta as minhas terras. Não era um pedido motivado pela ganância. Era um desejo de expansão. Era uma oração por crescimento, queridos. Jabes, ele compreendia que Deus não nos chamou para viver estagnados. Deus deseja que cresçamos espiritualmente, que amadurecemos emocionalmente, que avancemos em nossa missão, que frutifiquemos para a sua glória. Há pessoas que pararam de sonhar porque sofreram decepções. Mas Deus continua sendo especialista em abrir caminhos onde não existem caminhos. Terceiro, queridos, veja, Jabes, ele pediu a presença de Deus. Aleluia! Veja o que ele disse, que a tua mão, Senhor, seja comigo. Esse, queridos, é talvez o pedido mais importante. Porque crescer sem Deus é perigoso. Prosperar sem Deus pode destruir uma pessoa. Receber bênção sem a direção divina pode levar ao orgulho. E Jabes entendeu que não bastava conquistar territórios. Ele precisava caminhar acompanhado pelo Senhor. A mão de Deus representa, queridos, direção, representa cuidado, representa força, representa sustento, representa proteção. Muitas das vezes, aquilo que realmente precisamos não é uma mudança de circunstâncias, é uma manifestação mais profunda da presença do Pai. Porque quando Deus está conosco, conseguimos, queridos, atravessar qualquer vale. Quando Deus, Ele está conosco, enfrentamos gigantes. Quando Deus está conosco,
vencemos batalhas impossíveis. 4, queridos. Ele pediu proteção. Ouça agora o que ele disse: livra-me do mal. Jabes sabia que toda bênção precisava ser acompanhada pela proteção divina. Ele reconhecia sua dependência do Senhor. Esse é o equilíbrio da verdadeira espiritualidade. Buscar crescimento sem abandonar a humildade. Buscar conquista sem esquecer da dependência de Deus. Buscar prosperidade sem perder a comunhão com o Pai. E a Bíblia, ela termina a oração de Jabes com uma frase extraordinária. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Que declaração poderosa! Deus ouviu, Deus respondeu, Deus agiu, queridos. O homem que carregava um nome ligado à dor tornou-se o homem mais respeitado entre os seus irmãos. A origem não definiu o destino de Jabes. A dor não definiu o futuro de Jabes. O passado não teve a palavra final na vida de Jabes, queridos. E a mesma verdade, ela continua válida para você. Talvez você esteja hoje enfrentando uma fase difícil da vida. Talvez existam áreas da sua vida que parecem sem solução. Talvez você esteja carregando feridas antigas. Talvez existam sonhos que parecem mortos, esquecidos. Mas Deus, Ele continua sendo o Deus que transforma histórias. O Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Ele continua agindo, queridos. O Deus que ressuscitou a Lázaro continua operando milagre. O Deus que respondeu a Jabes, Ele continua ouvindo as suas orações. Sua identidade não está nas suas cicatrizes. Sua identidade não está no que disseram sobre você. Sua identidade não está nos erros que você cometeu. Sua identidade está em Deus. Você é filho. Você é amado. Você é escolhido. Você é alcançado pela graça. Você é alvo do cuidado divino. Talvez as pessoas tenham desistido de você, mas Deus não desistiu. Talvez alguém tenha fechado as portas para você, mas Deus ainda abre portas que ninguém pode fechar. Talvez você tenha perdido as suas forças, mas Deus, Ele continua renovando aqueles que esperam nele. Por isso, queridos, entregue hoje essa dor ao Senhor. Entregue as suas preocupações. Entregue seus medos. Entregue suas lágrimas, queridos. Entregue aquilo que parece impossível. Assim como Jabes fez, apresente tudo diante de Deus. Ore. Confie, espere, permaneça, porque o mesmo Deus que mudou a história de Jabes também pode transformar a sua história. Lembre-se desta verdade todos os dias. A sua origem não determina o seu destino. Seu passado não determina o seu futuro. Sua dor não determina a sua identidade. Quem determina sua história é o Deus que escreveu cada um dos seus dias antes mesmo que eles existissem. Então confie nele, permaneça nele, caminhe com ele. Aí, queridos, você verá que aquilo que hoje parece impossível em sua vida vai se tornar um testemunho
da fidelidade do Deus em quem você serve, do Deus em quem você confia. Deixa Deus agir na tua história. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus no dia de hoje. Confie, permaneça. Aleluia.